fala que isso não é trabalho, é porque nunca teve que fazer. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo da Carol Sardá e ela vai contar pra gente sobre as trabalhadoras invisíveis da escravidão moderna brasileira, né? Então, recentemente tiveram alguns casos de trabalhadoras resgatadas em situações análogas à escravidão e é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e bora lá. Saiu essa pesquisa essa semana, dia 20, na real, saiu ontem. Brasil teve 2.700 mulheres resgatadas de trabalho escravo em 10 anos. Dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 10 anos, 2.700 mulheres foram resgatadas em trabalho semelhante à escravidão no Brasil. Os dados são de um relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego feito entre os anos de 2013 e 2023. Minas Gerais lidera o ranking com 510 mulheres libertadas, seguidas por Pará, com 419, São Paulo, com 229. São Paulo com 229, gente, sério. Esse pra mim é o mais chocante. Porque, cara, São Paulo é o maior centro urbano do Brasil. Como é que lá em São Paulo, nas caras de todo mundo, porque em Minas, no Pará, dá para esconder essas coisas. Agora em São Paulo não tem como esconder, então foi na cara de todo mundo e ninguém falou nada. De acordo com o relatório, as mulheres vítimas desse crime têm um perfil de alta vulnerabilidade. 66% ou 2 em cada 3 estudaram só até o ensino fundamental e 16% delas, o equivalente a 1 em cada 6, eram analfabetas. Também 2 em cada 3 eram trabalhadoras rurais atuando na pecuária e em lavouras, especialmente na de café. A cada 10 resgatadas, 7 são negras. A cada 10 resgatadas, 7 são negras. Além disso, também eram analfabetas ou tinham até o ensino fundamental. Então, assim, são situações que deixam as pessoas vulneráveis, porque a pessoa não sabe ler. Aí a pessoa apresenta um documento, a pessoa não vai identificar o que aquele documento significa. Ele não sabe escrever, então não vai poder assinar uma carteira de trabalho ou qualquer coisa. Assim, pessoas altamente vulnerabilizadas são as pessoas, né, que estão mais suscetíveis a esse tipo de situação. E normalmente são pessoas pretas, né, como a gente tá vendo aqui. Capitalismo sendo sempre estruturalmente racista e misógino. Reflexo do capitalismo em uma pesquisa. Porque quando você pega os dados para ver quem são essas pessoas que estão em trabalho análogo à escravidão, que estão sendo resgatadas, são mulheres, na sua maioria, negras. E como eu falei, né, aqui foi analisado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O caso da Sônia, de Santa Catarina, da casa do desembargador, é desembargador do trabalho também. O caso da Sônia é muito parecido com o que está sendo falado aqui, inclusive, porque se fala que elas eram analfabetas. A Sônia tem deficiência auditiva e da fala. Ela é uma pessoa com deficiência. Ela não escuta e ela não fala. Ela não teve, inclusive, acesso a poder escrever. E no caso da Sônia, eu até vou ampliar minha tela aqui, porque me revolto muito, 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 que ela retornou para casa dessa família que alegava que a Sônia era parte da família. Só que aí eu te pergunto, né? Tu tem um filho ou um familiar na tua casa que tem deficiência auditiva ou da fala, e você sabe que essa pessoa precisa se comunicar por libras. Sim. Ou aprender a escrever, a ler. Você deixaria essa pessoa da sua família sem acesso a nada disso? Porque eles alegam, lá no caso da Sônia, do desembargador de Santa Catarina, que eles consideravam a Sônia da família. Mas se ela fosse realmente da família, que a gente sabe que não é, que é papinho, que é só papinho, eles teriam dado acesso a ela à escola para poder estudar, para poder ler e escrever, a uma professora de Libras para ela poder se comunicar. Mas eles nunca consideraram a Sônia parte da família. Nunca. Não só não deram nada disso, como também não deram liberdade para ela se relacionar com o que ela quisesse, sair da casa, né? Assim, como dizer que isso é tratar como se fosse a família? Gente, mas se eu fosse dessa família, então eu preferia não ser. Preferia não ser. Por isso que eles sempre utilizaram o trabalho doméstico dela de forma escravizada, sem remuneração nenhuma. Porque diziam que ela era parte da família e que ela fazia aquilo por amor. Sim. Trabalho doméstico é trabalho. Temos que bater muito nessa tecla, gente. Eu sei que é foda que nós estamos em 2025, mas não dá, cara. Não dá. Um desembargador do trabalho tem na sua casa uma mulher negra, surda e muda, sendo escravizada. E daí ela foi resgatada, foi devolvida
sobre o argumento de que ela era parte da família. Por isso que Cara, eu pergunto pra vocês, gente, qual que é a lógica de você ter uma pessoa que é parte da sua família, que você sabe que tem deficiência auditiva e de fala, e você não dispõe pra essa pessoa acesso a libras, ou a escrever, ou a se comunicar de alguma forma? Porque nunca foi sobre ser da família. Sempre foi sobre ser um objeto de posse. Um objeto, inclusive, que eles utilizavam pra fazer o trabalho doméstico da casa, o trabalho do cuidado das crianças, não remuneraram durante todas essas décadas, disseram que consideravam da família e que se duvidasse não fosse descoberto, a Sônia ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá naquele vídeo que eu reagi da Regina Mansur, ia passar de família pra família, Sim. geração pra geração, como se fosse parte da mobília. Exato, da família, mas não pode sair de casa, não pode ficar um dia sem fazer todas as tarefas de casa, não pode ter vida. Indico pra vocês assistirem o filme excelente da Regina Casé, Que Horas Ela Volta. Mostra exatamente isso, gente. Ela é uma trabalhadora doméstica que vive dentro da casa dos patrões. Ela abdicou de cuidar da filha dela, abdicou de ter a vida dela pra cuidar do filho dos patrões, que é o filho dela praticamente, né? Porque a mãe não cuida, mas com certeza a empregada, a babá cuida, né? Então quem tá criando de verdade não é a mãe, é a babá, é a empregada. E esse filme, a gente vê exatamente isso, então indico a vocês assistirem Que Horas Ela Volta, se vocês não tiverem tido uma mãe que é igual a Regina Casé no Que Horas Ela Volta, né? Porque a probabilidade é bem grande também. Vocês viram aquele caso que eu vi também no TikTok viralizando de uma senhora pastora, uma bem humilde, assim. Ela foi para os Estados Unidos a convite de uma irmã da igreja para fazer pregação numa igreja nos Estados Unidos. E essa mulher ajudou com o passaporte, com tudo, tal, financiou para ela ir para lá, tudo. Quando chegou lá, a mulher, que era irmã da igreja, levou ela pra fazer trabalho doméstico em casa, sem pagar R$1. No primeiro dia que a mulher chegou, ela pediu, tem como você dar água pro meu filho? A mulher já estranhou, né? Tipo, pô, você me chamou pra ser pastora, pra pregar aqui numa igreja, não foi pra servir água pro seu filho. Mas ela serviu, porque ela falou, poxa, pagou tudo, né? Pra eu vir, pra eu viajar, tudo mais. Vou ajudar aqui dentro de casa. Começou a ajudar, né? Entre aspas, ajudar a fazer o trabalho doméstico. Limpar a casa, lavar a louça, levar água pro filho. E daí a mulher começou a pedir pra ela fazer almoço, até que ela se tocou que ela nunca ia pra uma pregação em nenhuma igreja. Na verdade, ela foi levada pros Estados Unidos pra fazer o trabalho doméstico não remunerado pra uma mulher que era irmã dela da igreja aqui do Brasil. Trabalho doméstico não remunerado, mais conhecido como escravidão, né? Porque se o trabalho não está sendo remunerado, né, meu amor? Algo de errado não está certo. Lembrei também de outro caso que ficou muito conhecido há um tempo atrás, que foi da mulher da casa abandonada, gente. Não sei se vocês viram essa lore que rolou há um tempo atrás, de uma mulher que morava numa casa abandonada num bairro em São Paulo, e que inclusive a casa depois virou ponto turístico depois que a história veio à tona, e que a história da família é uma história de que eles tinham uma funcionária mantida em escravidão, gente. Foram para os Estados Unidos, a mulher foi para os Estados Unidos com eles. Depois pesquisem essa história da mulher da casa abandonada para vocês verem como a história é bizarra. Então, assim, acontece dia sim e dia também. Pessoas pretas continuam sendo escravizadas desde 1500 até 2025. E enquanto existir capitalismo, isso vai continuar acontecendo. Porque um dos pilares do capitalismo é o racismo. Assim como diria Malcolm X, não há capitalismo sem racismo. Então a gente só vai conseguir superar as diferenças de classe de alguma forma se a gente também superar o capitalismo, que ganha e lucra diariamente com a morte e com a hiperexploração de pessoas pretas. Absurdo, né, gente? Tem, inclusive, um livro que eu tô lendo, mesmo que esse mês a gente esteja lendo Mulheres, Raça e Classe, que aborda, inclusive, essa questão que nós estamos falando hoje. Tem outro que eu vou pegar aqui, que eu também quero indicar pra vocês, que aborda exatamente isso que nós estamos falando. Sobre também mulheres negras, geralmente negras, imigrantes, racializadas no geral, pra fazer o trabalho reprodutivo, o trabalho do cuidado não bem assalariado, precarizado, que é uma economia mesmo do mercado. Vou mostrar pra vocês o livro, peraí. É esse daqui, ó.
o trabalho reprodutivo sob o capital. Mulheres, classe e raça no trabalho doméstico e do cuidado. Eu tô lendo esse daqui, enquanto eu tô lendo esse daqui também. É porque esse daqui eu já li no clube de leitura. Mulheres, raça e classe eu li antes do clube de leitura. Agora a gente tá lendo de novo. E agora a reunião do dia 30 é só do capítulo 7 ao 13. Então, enquanto eu tô relendo esse daqui e as minhas anotações, eu tô lendo esse daqui, que é o trabalho reprodutivo sob o capital. Mulheres, classe e raça no trabalho doméstico e no cuidado. E que aborda exatamente essas questões do trabalho escravizado de mulheres negras. Principalmente o trabalho escravizado de mulheres negras para fazer o trabalho doméstico e reprodutivo. Que é algo que já vem da escravidão. Se você for ler Angela Davis, você vai entender que isso é desde escravidão estruturado. E se você ler esse outro aqui, você vai entender toda a lógica de mercado por trás disso. Toda a lógica de mercado. É absurdo. Absurdo. Invisíveis. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de mulheres nessa situação pode ser ainda maior. Isso porque muitos casos não são identificados. Sim. Por ser trabalho doméstico, muitas vezes não é identificado que a mulher está sendo escravizada. São as chamadas trabalhadoras invisíveis. Cara, olha esse termo. Olha esse termo. Muito bom. Trabalhadoras invisíveis. Quando nós falamos de trabalho, Silvia Federici bate muito nessa tecla. O trabalho doméstico ele é invisível, não remunerado e não valorizado. Tá aqui, ó. Trabalhadoras invisíveis. Trabalhadoras invisíveis. Porque elas desempenham atividades com menos visibilidade, como cuidadoras de crianças ou cozinheiras. Exato, né, gente? É como se não fosse trabalho. Trabalhadoras invisíveis. Porque elas desempenham atividades com menos visibilidade, como cuidadoras de crianças ou cozinheiros. Eu quero saber quem aí já teve que ficar cuidando de criança e cozinhando. Porque assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu já fiz essas duas coisas. Primeiro porque eu tenho 2 irmãos mais novos, cujo eu cuidei pra caramba. Então assim, esse trabalho eu sei que é um trabalho e que eu exerci por muito tempo. E cozinhar todos os dias é um saco, gente. Pelo amor de Deus, você aí que mora sozinho, que mora com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu companheiro. Pelo amor de Deus, a gente sabe o quanto é insuportável cozinhar. Todo santo dia. Ninguém aguenta mais. Então, assim, quem fala que isso não é trabalho é porque nunca teve que fazer. Nunca teve que fazer. Nunca teve que limpar uma casa para saber o quanto é desgastante limpar a casa. O quanto é desgastante você cuidar de uma criança. O quanto é desgastante você ter que cozinhar todo dia, botar roupa para lavar, lavar uma louça. Nunca lavou, né? Pra tá falando isso. E aqui você não vê antifeminista se movimentando não, tá, gente? Você vê antifeminista vindo falar sobre threadwife, sobre a mulher ser dona de casa, sobre a mulher cuidar de casa, mas quando elas veem que existem trabalhadoras invisíveis em trabalho análogo à escravidão, ó, não tem um pio, né? Não tem um pio. Auditores do Ministério do Trabalho apontam ainda que apesar de as mulheres resgatadas serem minoria, representando 3% do total, em muitos casos, são idosas com décadas de vida submetidas a condições degradantes de exploração. Muitas delas sequer têm família ou amigos, porque começaram a trabalhar ainda quando crianças na casa do empregador. Ainda crianças! Foi exatamente o que aconteceu com a Sônia. A mesma coisa que aconteceu com a Sônia. Ainda crianças. Foi a mesma coisa que aconteceu com várias e várias trabalhadoras domésticas. Vem de criança. Ainda mais se for no interior. No interior isso acontece demais, gente. Demais, demais. Elas são 3%. Os outros casos são homens que são escravizados, geralmente em lavoura, em cana-de-açúcar, em pecuária, nesses espaços. Onde vocês podem encontrar esse relatório? Depois eu vou postar o corte lá no perfil, mas vocês podem encontrar na Rádio Agência EBC, Agência Brasil. É um relatório feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Isso daqui é importante para se debater as questões de raça, classe e gênero no capitalismo, tá? Gente, isso é resultado do racismo estrutural e também do machismo estrutural que existe na sociedade e que coloca o trabalho feminino, que muitas vezes é esse trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, tanto dos filhos quanto de outras pessoas da família, que é jogado em cima da mulher, é um trabalho totalmente invisibilizado. E é o trabalho que permite que homens vão para a rua trabalhar e ganhar o dinheiro e ser o provedor da família. Pois bem, se não tivesse uma mulher cuidando dos filhos, lavando a tua louça e lavando as tuas cuecas, tu não ia estar indo trabalhar para ganhar porcaria nenhuma. Então, assim, essas situações são reflexos de problemas estruturais da sociedade e que são problemas causados pelo capitalismo. O capitalismo que coloca a mulher como uma propriedade privada do homem e que coloca o negro nesse lugar de subhumanidade, de que ele não precisa nem ganhar dinheiro para trabalhar, porque, né, o mínimo que ele pode fazer é trabalhar para me sustentar.
Esse é o tipo de pensamento que justifica racismo na nossa sociedade. Então, assim, denunciem se você desconfia de qualquer caso que isso aconteça. Vamos cobrar também das autoridades que cada vez mais fiscalizem esse tipo de coisa. Tem um site também chamado Repórter Brasil que denuncia vários casos de trabalho análogo à escravidão e outros abusos de empresas. Então vejam também as reportagens e organizem o ódio de vocês, gente. Organizem o ódio de vocês, porque só assim a gente consegue superar tanto o capitalismo quanto essas diferenças de gêneros para ter uma sociedade mais igualitária. E assim como a nossa maravilhosíssima Rosa Luxemburgo dizia, que a gente viva num mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e completamente livres. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos só para membros. E é isso. Beijos e até a vitória!